Os filhos gêmeos do empresário milionário estavam há semanas sem colocar um único pedaço de comida na boca. Nenhuma babá conseguia alcançá-los, até que uma mulher inesperada cruzou o portão da mansão. Silenciosa, com um passado guardado no olhar, ela não apenas alimentou os corações daqueles meninos, como também despertou algo que o próprio pai deles já julgava morto: sua capacidade de sentir. Antes de continuarmos, aproveita e se inscreve no canal. Deixa seu like e conta nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Ninguém conseguia entender por que aqueles garotos haviam parado de comer. Rafael e Lucas, os filhos de 6 anos, de um magnata discreto chamado Arthur, viviam em uma casa onde não faltava nada material, mas havia uma ausência que gritava: o calor humano. Todos os dias, os dois se sentavam lado a lado à mesa imensa da sala de jantar, encarando pratos intocados, sem dizer uma palavra. As babás iam embora uma a uma, sem sucesso. Médicos tentavam ajudar, mas saíam frustrados. E o pai limitava-se a observar, sempre em silêncio, como se também tivesse esquecido como se sente. Mas o que poderia fazer duas crianças simplesmente se calarem a ponto de rejeitar até o básico? Será que a dor da perda pode ser forte o suficiente para calar até a fome? E o que acontece quando aparece alguém que não teme a dor dos outros? Arthur era um homem de negócios conhecido em toda a região sul de Minas Gerais. Viúvo há 2 anos, depois da morte inesperada de sua esposa durante uma viagem à Europa, ele se trancou num mundo de compromissos frios e rotinas previsíveis. Desde então, Rafael e Lucas, que antes viviam correndo pelo jardim e rindo alto nos corredores, tornaram-se sombras. Não falavam, não reagiam, não comiam. A mansão, que já fora cheia de música e vida, agora parecia mais um túmulo dourado, onde o amor havia sido enterrado junto com a mãe dos meninos. Foi então, quando tudo parecia perdido, que alguém bateu à porta. Uma mulher de traços suaves, roupas simples e postura firme. Seu nome, Clara. Ninguém a imaginaria como protagonista de uma transformação tão profunda, mas era ela quem faria o impossível. Ela não apenas faria os meninos aceitarem o prato de comida, como também alcançaria um homem que já não acreditava que fosse capaz de amar de novo. Naquela manhã cinzenta, o som da chuva forte contra os vidros ecoava pelos corredores da mansão, como se o mundo lá fora implorasse por entrada. Dentro, a luz mal atravessava as cortinas pesadas. Rafael e Lucas, como de costume, estavam sentados em silêncio à mesa de jantar. Cada um com o seu prato à frente, o mesmo cardápio escolhido com esmero pela chefe da casa. Mas nenhum dos dois sequer tocava no garfo. De pijama, descalços, os olhos vagavam pelo nada, presos em algum lugar que ninguém mais conseguia alcançar. Arthur observava de longe, encostado no batente da porta. Impecável no terno escuro, gravata alinhada como sempre, mas com uma expressão exausta. Havia noites em claro estampadas no rosto dele. E mesmo sem dizer nada, havia uma pergunta que não saía da sua mente havia meses. Será que um dia isso vai acabar? Naquela manhã silenciosa, quem entrou pela cozinha da mansão foi Helena, prima e também assistente pessoal de Arthur. Carregava consigo uma pasta cheia de papéis e não levantou os olhos nem por um segundo ao anunciar: hoje chega uma nova babá. Outra? Arthur arqueou uma sobrancelha surpreso. A última aguentou o quê? 2 dias? Essa é um pouco diferente, respondeu Helena, enquanto folheava os documentos com desinteresse. O currículo dela está longe de ser impecável, mas teve algo nela que me chamou a atenção. Acho que vale a tentativa. E não demorou muito. Menos de 1 hora depois, escutou-se um leve toque à porta de entrada. O mordomo foi quem atendeu. Do lado de fora, encharcada pela chuva que ainda escorria dos beirais, havia uma mulher vestida com um casaco escuro, os cabelos úmidos colados ao rosto e uma bolsa gasta pendurada no ombro. Chamava-se Bianca,
À primeira vista, Bianca não parecia nem de longe com as cuidadoras tradicionais. Vestia um vestido simples, sapatos que já tinham visto dias melhores. Mas o olhar dela era o que mais chamava a atenção. Não desviava os olhos, não fingia simpatia. Era inteira ali, presente, como se absorvesse cada rachadura no mármore do chão, cada silêncio pesado que pairava no ar. Helena foi formal, quase fria. Esta é a casa da família Andrade. Temos 2 meninos de 6 anos com um temperamento delicado. Espero que esteja preparada. Bianca apenas assentiu com serenidade. Não prometo milagres, mas estou disposta a tentar. Arthur saiu do escritório naquele momento, detendo-se ao vê-la. Observou-a com ceticismo, como quem já estava cansado de recomeços frustrados. Já passaram muitos por aqui, e sempre termina do mesmo jeito, murmurou num tom quase automático. Bianca ergueu os olhos para ele, firme, mas tranquila. Às vezes o importante não é como termina, mas como começa. Ele não respondeu, mas houve uma pausa. Algo na forma como ela falou, aquela mistura de doçura e firmeza, foi suficiente para fazer Arthur hesitar, como se pela primeira vez em muito tempo, algo tivesse escapado por uma fresta de sua couraça. Ainda naquele dia, conduziram Bianca até o quarto de hóspedes. O ambiente era limpo, elegante, mas frio, como tudo naquela casa. Antes de desfazer a mala, ela se aproximou da janela que dava para o jardim. A chuva havia cessado, mas o gramado ainda estava encharcado. Espalhados entre a grama estavam brinquedos esquecidos, cobertos por uma fina camada de poeira. Ela se ajoelhou lentamente. Tirou da bolsa um ursinho de pelúcia velho, claramente feito à mão. Apertou-o contra o peito. Fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Já no fim da tarde, permitiram que ela se apresentasse aos meninos. Rafael e Lucas estavam em seu quarto, sentados no tapete. Nenhum dos dois ergueu o olhar quando Bianca entrou. Ela, por sua vez, também não disse nada nos primeiros minutos. Simplesmente se sentou no chão, de pernas cruzadas, e tirou da bolsa uma caixinha de madeira. Abriu-a com cuidado, revelando um pequeno tesouro de miudezas coloridas, contas, botões, linhas de bordado, pedacinhos de tecido. "Sabem o que dá para fazer com isso aqui?" Perguntou num tom baixo, quase como se falasse com o vento. Nenhuma resposta. Mas Rafael desviou o olhar discretamente em sua direção. Lucas mexeu os dedos, devagar. "Meu filho adorava montar essas coisas comigo", disse Bianca de repente, com a voz suave, mas firme. Ele gostava de juntar peças que pareciam não combinar. Dizia que juntas ficavam mais fortes. Foi o primeiro sinal, a primeira rachadura no silêncio do quarto. Não era uma historinha inventada, era verdade. E mesmo sem dizerem nada, os corpos dos meninos deram um leve suspiro, como se no fundo reconhecessem em Bianca alguém que também havia perdido algo. Mais tarde, já com a noite avançando, Arthur resolveu ver como estavam os filhos. Abriu a porta devagar e os encontrou acordados, sentados no chão, ao lado de Bianca. Não conversavam, mas Lucas segurava uma pulseirinha feita com os miçangões coloridos que ela havia trazido. Arthur não disse uma única palavra. Apenas fechou a porta com cuidado e ficou ali no corredor, parado, sentindo um movimento sutil dentro de si. Ainda não sabia o que era, mas era real. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer, Bianca já estava de pé. Foi direto à cozinha e preparou o café da manhã. Não seguia o cardápio balanceado da nutricionista, nem se preocupava com a estética. Fez apenas o que fazia sentido. Ovos mexidos com tomate picado e leite morno com mel. O cheiro se espalhou pelo casarão, quente e familiar, como uma memória boa que insiste em voltar. Quando Rafael e Lucas desceram, estranharam. Pararam à porta da sala de jantar, olharam desconfiados para a mesa, mas pela primeira vez em muito tempo sentaram-se. Não comeram tudo,
Mas Lucas passou a língua na colher e Rafael tomou alguns goles do leite. Para muitos, seria quase nada. Mas para Bianca, aquilo era o começo. E Arthur viu tudo. Estava parado na porta, como quem observa uma cena sem saber ao certo se deve acreditar. Em seus olhos, nasceu uma pergunta silenciosa, que ainda não tinha coragem de fazer. Quem era aquela mulher? E o que ela trouxe para dentro daquela casa que havia tanto tempo estava ausente? Bianca não tinha um plano. Não trazia livros de pedagogia, nem métodos importados. O que ela carregava era só o essencial: intuição, pequenos gestos e tempo. Sabia que com crianças assim não se impõe nada. Confiança não se exige, se cultiva, tijolo por tijolo, dia após dia. Os primeiros dias pareciam um andar cuidadoso sobre um lago congelado. Rafael e Lucas às vezes se mostravam curiosos, sentavam-se ao lado dela, observavam suas mãos movendo linhas e botões. Em outras, se isolavam, batiam a porta e passavam horas calados em seu próprio mundo. Bianca nunca forçava. Em vez de perguntas, deixava pequenos presentes, um desenho de feltro deixado na estante, um cartão colorido com uma frase singela, às vezes um único biscoito com um bilhete escrito à mão. Não precisa comer tudo, basta experimentar. As reações eram imprevisíveis. Um dia, Lucas amassou o bilhete e jogou no lixo. No outro, Rafael guardou o papel na gaveta e o colocou ao lado da foto da mãe. E ela? Ela apenas observava, com atenção que não precisava de palavras. Numa manhã clara, Bianca decidiu fazer algo diferente. Estendeu uma toalha no chão da sala, como se fosse um piquenique improvisado. Colocou canecas, panquecas e ursinhos de pelúcia. Era um gesto simples, quase nostálgico. Um convite ao que a infância deveria ser. Mas quando os meninos entraram na sala, pararam por um instante, olharam tudo em silêncio e foram embora, sem dizer uma única palavra. Bianca ficou sozinha, sentada sobre o cobertor estendido no chão. Pegou uma das panquecas e comeu em silêncio. Depois recolheu tudo com calma, levou até a cozinha, lavou a louça e não derramou uma lágrima. Apenas respirou fundo, sentou-se à mesa com uma folha de papel e começou a desenhar algo rápido, instintivo, como quem precisava tirar um sentimento do peito. Naquela noite, quando Lucas apareceu na porta do quarto dela, viu o desenho repousando sobre a escrivaninha. 2 meninos estavam sentados sobre uma nuvem, pescando raios de luz com uma linha invisível. "Somos nós?" perguntou baixinho. Bianca ergueu os olhos e respondeu com suavidade: "Talvez, se você quiser que seja." Ele não disse nada, mas também não fechou a porta quando saiu. E aquilo já era um sinal. Nem tudo era progresso. Havia dias em que Bianca também duvidava de si mesma. Certa tarde, ao sugerir que lessem um livro juntos, Rafael se irritou e jogou o livro nela. Lucas se trancou no banheiro por quase 2 horas e se recusou a sair. Quando Helena soube, foi direto ao escritório de Arthur, com um sorriso sarcástico e uma expressão de quem já sabia como aquilo terminaria. "Eu te avisei. Essa mulher não está preparada. Não tem formação para lidar com trauma. Isso aqui não é uma creche." Arthur não respondeu de imediato. Em suas mãos, segurava uma pulseirinha feita com miçangas coloridas. Encontrara aquela peça jogada no chão naquela manhã. Sabia que tinha sido feita pelos filhos. Uma ponta ainda estava inacabada, como se alguém tivesse sido interrompido, mas ainda assim tivesse se apressado para finalizar algo importante. E se, justamente por isso, a gente devesse dar mais tempo a ela? Disse por fim com calma. "Tem certeza de que recomeçar com mais alguém seria melhor?" Helena franziu o rosto. Não respondeu. O que via acontecer naquela casa não combinava com o que acreditava, e isso a incomodava profundamente. Naquela noite, Bianca estava sentada sozinha no jardim.
A chuva tinha cessado, o ar carregava o cheiro úmido da terra e das folhas. Era o perfume da estação que chegava devagar. Ela segurava uma caixa velha de chá e o caderno de esboços sobre o colo. Não percebeu quando Arthur se aproximou e sentou-se ao lado na mesma bancada de madeira gasta. Dia difícil? Perguntou ele com a voz baixa. Um dos muitos, respondeu sem virar o rosto. Mas não foi o pior. A Helena acha que foi um erro contratar você. Bianca esboçou um sorriso melancólico. Eu não estou aqui por causa dela. O silêncio que se seguiu não foi confortável, mas também não foi hostil. Era o tipo de silêncio que carrega perguntas, mas também um certo respeito. Arthur observou suas mãos apoiadas no colo. Mãos firmes, marcadas, mas gentis. Mãos de quem já segurou o que estava em pedaços e, mesmo assim, tentou juntar os cacos com cuidado. Por que você faz isso? Perguntou depois de um tempo. Não parece que é por dinheiro. Bianca hesitou por um momento, depois respondeu com um tom mais baixo. Meu filho tinha 6 anos quando adoeceu. Ninguém conseguia se comunicar com ele. As pessoas o temiam porque ele se fechava, não falava, até eu mesma não sabia como alcançá-lo. Mas um dia ele me deu um desenho. Tinha uma árvore e uma casa, e disse que era o lugar para onde ele gostaria de voltar. Nós não conseguimos chegar até lá a tempo. Arthur não disse nada, mas naquele instante algo dentro dele se quebrou. Não por pena, mas por identificação, por finalmente compreender. Alguns dias depois, Bianca tentou algo novo. Trouxe uma lanterna antiga, cobriu as janelas da sala com mantas e convidou os meninos para assistir a um teatro de sombras. Dessa vez, eles se sentaram ao lado dela. Ainda não tocavam nos objetos, mas prestavam atenção. Riam baixo quando uma das silhuetas parecia um monstro usando um gorro com pompom. Quando a luz se apagou e a apresentação terminou, Lucas sussurrou: "A gente pode fazer isso de novo amanhã?" Bianca sorriu e assentiu. "Sempre que você quiser." Foi a primeira vez que um dos meninos iniciou contato por vontade própria. Um pequeno passo, mas verdadeiro. Rafael não disse nada, mas também não se afastou. Ficou sentado ali, ao lado dela, muito tempo depois que a última luz se apagou. Bianca não contava tudo a Arthur. Não precisava. Sabia que se quisesse construir algo sólido, duradouro, não podia se apressar. Mesmo com recaídas e momentos difíceis, algo começava a se transformar. E não apenas nos meninos. Pela primeira vez em muito tempo, pequenos sinais de vida voltavam a surgir naquela casa. Um esboço de pulseira abandonado, um desenho rabiscado no espelho do banheiro, o cheiro de panquecas invadindo o ar, logo ao amanhecer. Numa manhã fria, em que o sol lutava para atravessar o céu nublado sobre a mansão, Bianca levantou-se antes de todos. Mas dessa vez, não foi para a cozinha nem para o quarto dos meninos. Subiu as escadas até o sótão, onde dias antes havia visto algo esquecido. Uma velha arca de madeira pesada, com entalhes delicados na tampa. Não era dela, era antiga, empoeirada e trancada com um cadeado enferrujado. Com a ajuda de José, o mordomo de confiança da casa, ela conseguiu abri-la. Dentro havia um teatrinho de fantoches, com personagens costurados à mão, alguns adereços de pano, livrinhos rasgados pelo tempo. Era evidente que aquilo tinha pertencido a alguém muito especial. Talvez à esposa de Arthur, talvez aos próprios meninos, quando o riso ainda era algo comum por ali. Bianca não pediu autorização, não achou que precisava. Se queria alcançar os garotos, precisava falar a língua deles, não com ordens ou explicações, mas com fantasia, imagem, sensibilidade, com imaginação partilhada. Após o café da manhã, que, como de costume, os garotos ignoraram, ela os convidou para irem até a sala por um instante. Não insistiu, apenas deixou sobre a mesa uma das marionetes, uma raposa de feltro, com um casaco vermelho e um sorriso gentil e misterioso no rosto. Lucas apareceu primeiro. Rafael demorou um pouco mais.
Veio de má vontade, os passos lentos, o olhar desconfiado. No centro da sala, Bianca montou um pequeno palco feito de papelão. Sentou-se atrás dele e começou a falar suavemente, usando a voz do boneco de raposa. Há muito, muito tempo viviam dois irmãos. Um falava demais, o outro não dizia nada. Os dois tinham medo de que seus corações congelassem se ousassem pronunciar uma única palavra. Os meninos observavam atentos. Continuavam em silêncio, mas seus olhos estavam escancarados, fixos na cena. Um dia, uma mulher apareceu na floresta onde eles moravam. Não trazia quase nada, apenas uma mala cheia de luz. E uma pergunta: será que vocês me deixariam ficar? Nem que fosse só por um tempo? Bianca mudava de voz a cada personagem. Usava a luz da lanterna e as sombras do tecido para criar mágica. As marionetes dançavam, discutiam, gargalhavam. Num certo momento, a raposa olhou para o lobo e perguntou: e se a gente não for quebrado? E se ninguém até hoje só não tentou entender a gente? Foi então que algo inesperado aconteceu. Rafael, que até então estava imóvel, estendeu a mão e pegou uma das marionetes esquecidas no canto do palco. Um urso velho, com um botão no lugar de um dos olhos. Com cuidado, colocou o boneco ao lado da raposa. Não disse uma única palavra, mas seu gesto era claro como um grito. Lucas olhou o irmão. Depois olhou para Bianca e, de repente, soltou uma risadinha baixa. Aquele som, tímido, curto, mas verdadeiro, cortou o silêncio da casa como um raio de sol atravessando a mata escura. Bianca não fez festa, não reagiu com exagero, apenas ergueu os olhos por um instante e continuou a história, sem interromper o encanto. Sabia que qualquer passo em falso poderia assustá-los, mas por dentro sentia seu coração explodir. Quando o teatrinho terminou, os meninos não se levantaram imediatamente. Ficaram ali, mexendo nas marionetes, testando as articulações dos bonecos, como se estivessem tocando em algo frágil e precioso. Enquanto Bianca recolhia o material, Lucas perguntou baixinho: a raposa pode voltar amanhã? Ela sorriu de leve. Pode, se você convidar. Naquela noite, Bianca não contou nada a Arthur, mas ele percebeu. Não precisava de explicações. Notava no olhar dos filhos, ainda retraídos, mas com outro brilho. Rafael, por exemplo, comeu metade de uma fatia de pão no jantar. Lucas tomou todo o chocolate quente. Para quem observava de fora, podia parecer pouco. Para Bianca, era imenso. A mudança estava ali, visível. Mais tarde, Arthur encontrou Bianca no jardim, sentada no mesmo banco onde haviam conversado semanas antes. O céu estava limpo, a grama ainda úmida, e o ar carregava o frescor de uma noite calma. Teatrinho de marionetes? Perguntou ele com curiosidade genuína. Nunca vi aquilo sendo usado por aqui. Estava numa arca antiga, no sótão, explicou Bianca. Antigo, empoeirado, mas cheio de histórias. Arthur assentiu devagar. Eram da minha esposa, disse com um suspiro que parecia pesar anos. Ela fazia teatro para os meninos, antes de tudo mudar. Bianca permaneceu em silêncio por um tempo. Seus olhos estavam fixos na grama, onde ainda era possível ver as marcas leves de pés pequenos correndo, brincando, vivendo. Talvez tenha sido isso que me levou até aquela arca, murmurou. Talvez os passos dela ainda estejam aqui. Talvez eles lembrem mais do que todos nós. Pela primeira vez, Arthur a olhou de maneira diferente. Não como uma simples babá, mas como uma mulher que havia trazido algo para dentro daquela casa. Algo essencial, embora ainda sem nome. Mas ele sentia, e sentia fundo. Nos dias seguintes, o teatrinho virou um ritual. Todas as tardes, os meninos perguntavam se a raposa voltaria. Às vezes escolhiam os personagens. Outras sugeriam o que deveria acontecer na história. E então um dia, Rafael segurou a marionete de um coelhinho e quase num sussurro confessou:
Ele também tem medo de que a mamãe não volte mais. Bianca não respondeu de imediato. Apenas se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão sobre o peito do menino e disse com a voz embargada: "Lá talvez ela ainda esteja aqui, só de um jeito diferente." Arthur estava acostumado com o silêncio denso daquela casa. Uma espécie de neblina que se espalhava por cada canto desde a morte da esposa. Mas nos últimos dias, aquela quietude havia se transformado. Não era mais um peso sufocante, mas um espaço onde novas coisas surgiam. O riso leve dos garotos, o barulho suave de folhas sendo recortadas, perguntas sussurradas no corredor, passinhos descalços ecoando pelo piso de madeira. Era uma mudança sutil, mas impossível de ignorar. Quando voltava do trabalho, já não encontrava o vazio. Às vezes, via pela fresta da porta Paulina sentada no chão com os meninos, desenhando em grandes folhas de papel. Outras vezes, encontrava recadinhos sobre sua mesa, bilhetes curtos escritos com a ajuda de Bianca. "Papai, a raposa disse que às vezes sentir medo é normal. Pequenos gestos, mas com força suficiente para romper muros. Muros que Arthur havia erguido com tanto cuidado após a perda da mulher. Muros que agora começavam a se desfazer. Devagar, mas com firmeza. Só que nem todos viam isso com bons olhos. Helena, que durante 2 anos fora sua confidente, braço direito e voz ativa tanto na empresa quanto em casa, sentia seu espaço diminuir. Ela organizava agendas, resolvia problemas, até decidia detalhes sobre os meninos. Mas, de repente, tudo mudava. Percebeu que Arthur passava mais tempo conversando com Bianca do que com ela, que suas sugestões agora eram recebidas com indiferença e que os meninos, antes tão dependentes de sua presença, agora corriam primeiro para os braços de Bianca quando algo os inquietava. Isso a machucava, mas ela não sabia expressar aquilo com vulnerabilidade. Só conseguia demonstrar com distanciamento cada vez mais gélido e comentários pontiagudos que iam se tornando rotina. Certo dia, enquanto Bianca recebia uma encomenda na porta da frente, Helena entrou no quarto dela sem bater. Seus olhos varreram o ambiente rapidamente, como se procurasse algo específico, e então pararam sobre uma foto encostada discretamente na moldura do espelho. Uma imagem antiga, de um menino de olhos castanhos, abraçado a uma mulher com vestido de verão. "É seu filho?" perguntou Helena, com um tom gélido. Bianca ficou imóvel por um instante. "Sim." Helena deu alguns passos à frente. "Não vi nada sobre isso nos seus documentos. Porque isso não pertence a um currículo", respondeu Bianca, sem levantar a voz. O silêncio que se seguiu foi espesso. Só o tic-tac do relógio antigo preenchia o ar entre elas. "Você sabe que o Arthur não precisa de mais complicações emocionais", disse Helena, com o olhar agora fixo no caderno de desenhos de Bianca. "Ele já perdeu tudo uma vez. Não envolva ele em algo que você talvez não consiga sustentar." Bianca permaneceu em silêncio. Mas a rigidez de seu rosto era evidente. Ela não estava ali para seduzir ninguém, não tinha energia para jogos. Naquela noite, Arthur percebeu algo diferente. Bianca estava no jardim, sentada no banco de sempre, mas desta vez não tinha livro, nem caneca de chá, nem lápis ou caderno. Apenas as mãos cruzadas com força sobre os joelhos e os olhos baixos, voltados para a terra. "Está tudo bem?" perguntou ele, sentando ao lado dela. "Quando a gente começa a se sentir necessário, é quando se lembra o quanto foi invisível antes", respondeu ela com a voz baixa, sem encará-lo. Arthur quis dizer algo, mas não conseguiu, porque entendeu. E isso dizia mais do que qualquer resposta. Desde aquela noite, ele passou a observá-la de outro modo. Não mais como funcionária, não mais como a babá dos seus filhos, mas como a mulher que, com gestos simples e silenciosos, dia após dia, estava transformando a alma daquela casa. Alguns dias depois, quando ele chegou do trabalho, os meninos o chamaram com empolgação. "Papai,
tem uma apresentação especial hoje. No salão, Arthur se deparou com uma nova versão do teatrinho de marionetes. Mas, desta vez, não era Bianca quem narrava a história. O palco fora montado por Rafael e Lucas, sozinhos. Bianca apenas os assistia, sentada no tapete, com os olhos brilhando. Lucas segurava a raposa. Rafael, o velho urso com o botão no lugar do olho. E papai, disse Lucas, segurando o boneco diante da cortina improvisada. A raposa quer te dizer uma coisa. Arthur sorriu, envolvido pela cena. E o que ela quer me dizer? Que ela tinha medo de te perder. Mas agora, ela já não precisa mais ter. Lucas disse, sem encarar o pai, os olhos fixos na marionete. Arthur sentiu o ar sumir por um instante. Não havia como esconder o impacto. Suas mãos tremiam levemente. Mas ele apenas se aproximou, ajoelhou-se no chão e sussurrou. Eu também tive medo, mas agora acho que podemos ficar bem. Arthur não estava preparado para aquilo. Sua voz falhou, a emoção apertou a garganta, mas ele não se permitiu chorar. Ajoelhou-se diante dos filhos e os abraçou com força. Bianca desviou o olhar, respeitando aquele momento sagrado entre pai e filhos. Mas ele se levantou, foi até ela e com um sussurro carregado de significado disse: Eu não sei o que você trouxe para esta casa, mas desde que chegou aqui, eu tenho meus filhos de volta. Aquele foi o instante que mudou tudo. Não por causa de uma frase bonita, mas porque pela primeira vez em muito tempo, algo foi verdadeiramente visto, reconhecido. Nos olhos de Arthur havia um brilho novo, o primeiro desde que perdera a esposa. E embora ainda não compreendesse completamente o que isso significava, ele estava começando a sentir outra vez. Mas nem todo renascimento vem sem tempestade. Tudo começou num dia em que o céu sobre a mansão se cobriu de nuvens pesadas e escuras. O ar estava denso, sufocante, e não apenas por causa da tempestade que se aproximava. Havia uma tensão invisível no ambiente como um presságio. Bianca sentia aquele incômodo desde cedo. Os meninos estavam agitados, discutiam por qualquer coisa. Recusaram o teatrinho, ignoraram os brinquedos. Lucas deixou um copo cair no chão. Rafael bateu a porta do quarto com tanta força que um quadro caiu da parede. Arthur andava ausente. Passava os dias fora, voltando tarde da noite. Algo o afastava. Bianca percebia, mas não perguntava. Intuía que havia uma força se aproximando, algo prestes a estourar como uma tempestade que ainda não caiu, mas já se sente no ar, na pele, nos ossos. No fim da tarde, Helena surgiu inesperadamente no quarto de hóspedes de Bianca. Entrou sem bater, como era de seu costume. Nas mãos, segurava um envelope. Achei que o Arthur deveria saber com quem realmente está lidando, disse com um sorriso amargo. Bianca pegou a pasta e a abriu. Lá dentro estavam cópias de registros judiciais, uma matéria antiga de jornal local e uma foto sua, mais jovem, abatida, com o olhar perdido. Seu nome estava impresso no topo de um artigo curto sobre uma mãe que perdeu o filho para uma doença grave e, depois disso, foi colocada sob acompanhamento psicológico por causa de um colapso nervoso. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, esperando talvez desmorono, mas Bianca permaneceu em pé, firme. Por dentro, tremia, mas por fora, era rocha. Você acha que eu nunca quis apagar isso? Que nunca tentei ser outra pessoa? Murmurou. Mas não dá para curar o vazio. A gente só aprende a viver com ele. Você não é mãe desses meninos e nunca vai ser, disse Helena antes de sair, batendo a porta atrás de si. Bianca sentou-se na cama, com os documentos ainda nas mãos. Não precisava reler. Conhecia cada linha, cada palavra como cicatriz. Sabia que, se Arthur lesse aquilo, talvez não houvesse volta. A chuva caiu de repente, pesada, furiosa, como se o céu tivesse se partido ao meio. O trovão ecoou pela mansão, fazendo tremer até os vidros das janelas.
Bianca arrumou sua bolsa em silêncio. Não se despediu dos meninos. Apenas deixou sobre a mesa de cabeceira 2 pequenos caixinhos, um para Rafael, outro para Lucas. Dentro estavam as marionetes que eles mesmos haviam feito com ela. E um bilhete simples. Não estou longe. Se um dia quiserem, vocês vão saber onde me encontrar. Saiu da casa antes que alguém tivesse a chance de impedi-la. Arthur chegou tarde naquela noite, exausto, molhado da cabeça aos pés. Não fazia ideia do que estava prestes a encontrar. Foi só ao notar o vazio na cozinha, o chá que não estava no fogão, os potes organizados sem a delicadeza de antes, que algo lhe pareceu errado. E então viu os meninos, sentados à mesa, em silêncio absoluto, com os olhos vazios. Rafael estendeu o caixinha sem dizer nada. Lucas apenas lançou ao pai um olhar cortante. Não de raiva, mas de dor. Como se, mesmo sem entender o porquê, soubesse que o pai era o motivo da partida dela. Arthur subiu correndo até o quarto de Bianca. Estava vazio. O caderno de desenhos havia sumido. A mala não estava mais encostada no canto. Sobre a cama, apenas a fotografia que Helena tinha encontrado dias antes. Virada no verso, uma única frase escrita à mão. Não é preciso entender tudo para sentir quando algo é verdadeiro. A garganta de Arthur se apertou. Desceu as escadas no impulso e encontrou Helena na biblioteca revisando papéis. Onde ela está? Perguntou com a voz gelada. Foi embora, respondeu ela sem levantar os olhos. Sozinha. Achou que não servia para esse papel. Foi você quem disse isso a ela? Eu só te mostrei a verdade, retrucou Helena firme. Você estava cego. Acreditou que amor curaria tudo. Mas ela não é cura, Arthur. Ela é o problema. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu apenas, obrigado. Agora eu vejo tudo com clareza. Virou-se e saiu. Pela primeira vez em anos, não foi trabalhar. Trancou-se no escritório. Revirou todos os papéis de Bianca. Procurava algo, um número, um endereço, qualquer rastro. Então ligou para José, o velho mordomo. Preciso do endereço dela, aquele que está nos registros da contratação. No fim do dia, Arthur pegou o carro e dirigiu para fora da cidade. Chovia outra vez. O céu carregado refletia o que ele sentia por dentro. O lugar era simples, uma pequena casa de madeira, com varanda modesta e luz fraca acesa na sala. Ele desceu do carro e bateu a porta com o coração disparado. Esperou alguns minutos. Quase pensou em desistir. E então a porta se abriu. Bianca estava lá, com o cabelo preso de qualquer jeito, vestindo um suéter velho e os olhos cansados. Mas ao vê-lo ali, parado diante dela, encharcado e vulnerável, ela congelou. Achei que você não quisesse me encontrar, murmurou. Arthur deu um passo à frente. Eu não sabia o quanto você já fazia parte de tudo. Houve um silêncio denso, mas não era mais o silêncio do vazio, era o silêncio de quem escuta com o coração. Bianca, disse ele com voz trêmula, eu não quero que meus filhos só sobrevivam. Eu quero que eles vivam. E você foi quem ensinou isso a todos nós. Os olhos dela se encheram d'água, mas ela não chorou. Arthur estendeu a mão. Vem para casa, a nossa casa. E pela primeira vez, ela o acompanhou sem medo. Na manhã seguinte, Rafael e Lucas correram até o portão ao ouvirem o carro. E quando a viram descer, não disseram nada, apenas a abraçaram. A família finalmente estava completa. Ela estava ali, parada na soleira, com um suéter simples e uma xícara de chá ainda pela metade entre os dedos. Parecia surpresa, mas não assustada. Eu vim porque não posso deixar que isso termine assim, disse Arthur com a voz firme, mas embargada. Isso não terminou agora, respondeu Bianca, sem raiva, apenas com uma resignação suave. Terminou no momento em que você permitiu que outra pessoa dissesse quem eu sou. Eu errei, eu sei disso, mas não quero que meus filhos voltem a apenas sobreviver.
Eles só estavam vivos de verdade quando você estava lá. Bianca o encarou. Seus olhos não tremiam. E você, Arthur? Você estava vivo? Ele não soube o que responder, mas o silêncio dele disse tudo. Naquele momento, o celular de Arthur tocou. Era Lucas. Ele atendeu imediatamente. Pai, o Rafael tá chorando e não quer parar. Fala para Bianca voltar. Por favor. Ela ouviu. Estava ali, parada, com a mão agarrada à moldura da porta, os olhos marejando. Se você for me levar de volta, disse ela num fio de voz, então não pode ser só por causa deles. Arthur respirou fundo e respondeu com uma firmeza que não sentia há muito tempo. Não será. Voltaram para casa ao amanhecer. A mansão, ainda envolta em névoa, parecia esperar por ela. Os meninos correram ao seu encontro antes mesmo do portão se abrir por completo. Abraçaram-na sem dizer uma palavra. Lucas segurava sua marionete da raposa como se nunca a tivesse soltado. Rafael estava com os olhos inchados, o nariz escorrendo, mas sorria. Arthur os observava, com o coração em silêncio. Sabia, sem dúvida, que aquilo que estava recuperando era maior do que qualquer coisa que já tivesse construído sozinho. A casa se encheu de vozes outra vez. Mas agora não eram murmúrios ou ecos tristes. Eram risadas que atravessavam os corredores. Passos descalços correndo pelo piso de madeira, perguntas inocentes feitas entre sorrisos e o som da risada baixa de Bianca, que soava como música onde antes havia só silêncio. Os meninos não desgrudavam dela. Lucas tirava sua marionete da gaveta todos os dias, como se ela fosse um feitiço que mantinha tudo vivo. Rafael andava pela casa com um lenço de Bianca amarrado no ombro, como se fosse uma capa de super-herói. Nos olhos deles havia algo novo. Um tipo de segurança que não precisava mais de silêncio para se proteger. Arthur observava tudo de longe. Mas, pouco a pouco, começou a se aproximar. A sentar junto. A participar. Estava reaprendendo a ser pai. Agora não apenas um homem presente, mas um homem inteiro. Que sente. Ele não perguntava sobre o passado de Bianca. Sabia que, quando o momento certo chegasse, ela contaria. Mas contaria do jeito dela, no tempo dela. E isso já era amor. Aconteceu numa noite tranquila, quando os meninos já estavam dormindo. O jardim estava silencioso e o ar carregava o cheiro doce da grama recém-cortada. Bianca estava sentada no banco de madeira, envolta por um cobertor e segurando uma xícara de chá quente. Arthur apareceu com outra xícara nas mãos e sentou-se ao lado dela. Por alguns instantes, nenhum dos dois disse nada. Achei que você nunca mais fosse voltar, disse ele num tom quase de confissão. Eu também pensei isso, respondeu Bianca em voz baixa. Mas quando o Lucas ligou, algo dentro de mim se quebrou. Eu quis te procurar, disse Arthur, mas não sabia se tinha esse direito. Bianca ficou em silêncio por um momento. Depois apoiou a xícara no banco e tirou algo do bolso do casaco. Um embrulho simples envolto em tecido. Entregou-o sem dizer nada. Era o caderno de desenhos, o mesmo que ela levara consigo quando foi embora. Arthur folheou com cuidado. Lá estavam os meninos, em traços delicados, cenas do teatrinho, do jardim, da casa. E no final, um retrato dele, não perfeito, mas cheio de verdade, quente, humano. Desenhei isso quando ainda achava que você era só o que parecia ser, disse ela com honestidade. Mas também não sabia que eu ainda era capaz de confiar. Arthur virou as páginas como se estivesse tocando algo sagrado. Me arrependo de ter deixado alguém destruir o que mal tínhamos começado a construir. Você não deixou, só não reagiu a tempo, respondeu ela sem mágoa. Só com a clareza de quem já sofreu, mas superou. E talvez tenha sido justamente por isso que não doeu tanto quanto poderia. Arthur abaixou o olhar, respirou fundo e disse, se você permitir, eu gostaria de recomeçar. Não como seu patrão, mas como um homem que quer voltar a sentir. Bianca o observou por um longo tempo. Não sorriu.
Mas seu olhar amoleceu. Houve entre os dois um silêncio cheio de sentido, mais profundo do que qualquer discurso. Se você quiser construir algo, precisa aceitar que às vezes as coisas desabam. Mas eu já não fujo quando isso acontece. Arthur segurou a mão dela, de leve, com respeito. E assim ficaram, lado a lado, em silêncio, mas compreendendo um ao outro com a linguagem dos que já conhecem a dor e escolhem o amor. Na manhã seguinte, os meninos acordaram com uma ideia. Hoje o teatrinho vai ser diferente, anunciou Rafael. Vai ter adultos no palco também, e dessa vez toda a casa participou. Não havia mais muros entre eles, só histórias sendo contadas juntos. Pai, você pode ser o dragão, disse Lucas com seriedade. Mas um dragão do bem. E a Bianca vai ser a rainha, completou Rafael sem tirar os olhos dela. Uma rainha que salva todo mundo, não só as crianças. Bianca riu. Uma risada leve, espontânea, a primeira em muitos meses. O teatrinho foi montado no jardim, sob a luz dourada do pôr do sol. Usaram lençóis como cortina, caixas de papelão como palco, e até o velho José participou, trazendo limonada e cadeiras. Helena não apareceu. A apresentação não tinha roteiro. Era um emaranhado de risadas, improvisos e pequenas confusões. Fantoches que caíam, sons exagerados e Lucas perdendo a voz do dragão no meio da fala. Mas ninguém se importava, porque não se tratava de perfeição. No final, Rafael foi até Bianca e lhe entregou um desenho. Um papel simples, com uma casa colorida, no telhado 4 pessoas, 2 meninos, uma mulher de vestido e um homem de barba. Somos nós? Perguntou ela com a voz embargada. Sim, mas a gente ainda não mora lá. Quem sabe um dia? Arthur olhou para Bianca, e naquele instante, os dois souberam, sem precisar dizer nada. Um dia começava naquele exato momento. As manhãs deixaram de ser silenciosas. O aroma de manteiga derretida e mel tomava conta da cozinha, misturado ao som das risadas dos meninos e das conversas que atravessavam o espaço onde antes só existia formalidade. A mesa, antes impecável e fria, agora estava coberta por respingos de suco de framboesa, farelos de pão e rabiscos de lápis de cor. Bianca sentava-se com eles todos os dias, sem reservas, sem planos. Sua presença já não era temporária. Tornara-se parte da estrutura da casa, como o ar que se respira, invisível, mas essencial. Arthur, com sua xícara de café na mão, às vezes ficava apenas parado no batente da porta, observando em silêncio. Via Lucas oferecendo a Bianca uma fatia de maçã. Rafael tentando cortar o pão e furando o miolo inteiro. E Bianca com as mangas arregaçadas, rindo baixo, completamente em paz naquele caos adorável que antes lhe causaria dor de cabeça. Ela era o equilíbrio no meio de uma tempestade que já havia passado. No jardim, havia agora novas memórias sendo construídas. Um balanço feito com pneus antigos, uma casinha de papelão que resistia bravamente a 2 chuvas e até uma pequena horta, onde os meninos plantaram cenouras, mesmo sem querer comê-las. Bianca sugeriu que dessem nomes às mudas. Essa vai se chamar Valente, gritou Lucas. E a minha, Sofia, disse Rafael sem explicar porquê. Mas ninguém questionou, porque ali, naquela casa, tudo fazia sentido, mesmo o que não precisava ser explicado. Arthur ajudava os meninos na construção de uma casinha na árvore. Depois do trabalho, trocava o terno por jeans e luvas e com um martelo na mão parecia outro homem, bem diferente daquele atrás da mesa do escritório. Bianca às vezes se sentava por perto, segurando as tábuas para ele pregar. As conversas entre eles eram discretas, pontuadas pelas risadas das crianças, mas carregadas de sentido. Eu nunca construí nada sem orçamento, planta e prazo de entrega, comentou Arthur, batendo um prego com cuidado. E agora você está construindo algo que não tem fim, respondeu ela, estendendo outra tábua com um leve sorriso.
A aproximação entre os dois vinha acontecendo aos poucos, sem pressa. Às vezes, um gesto bastava, como no dia em que Bianca adormeceu no sofá e Arthur, ao cobri-la com um cobertor, não conseguiu ir embora. Sentou-se ao lado e ficou ali, apenas ouvindo a respiração dela se acalmar. Em outras ocasiões, era o toque leve das mãos sobre a mesa, não completamente acidental, mas também sem cobranças. Os meninos notavam tudo, nunca perguntavam diretamente, mas observavam com olhos atentos. Até que um dia, Rafael se aproximou do pai e disse com naturalidade: "Se um dia você pedir a Bianca em casamento, eu quero ser o que leva o anel." Lucas completou com um sorrisinho: "E eu posso ser o que segura a caixinha." Arthur sorriu em silêncio. Sabia que aquelas palavras não eram casuais. E também sabia, com uma clareza quase física, que seu coração batia diferente quando Bianca estava por perto, não alto, mas forte, como se estivesse despertando de um longo e doloroso inverno. As noites ganharam outro ritmo. No lugar do silêncio, vieram os jantares em família, as conversas à luz de velas, as histórias contadas por Bianca com uma ternura que fazia parecer que sempre estivera ali. Lucas adormecia com a cabeça no colo dela. Rafael pedia que ela lesse só para ele, baixinho, mesmo que já soubesse o final da história. Num fim de tarde de sexta-feira, a casa estava calma como poucas vezes. Os meninos já haviam dormido. Arthur chamou Bianca para que ficasse um pouco mais no salão. As velas acesas projetavam reflexos suaves nas paredes. Ele colocou diante dela uma taça de vinho. Ela se sentou ao lado, surpresa. "Eu sei que você não precisa de presentes para se sentir importante", disse ele com sinceridade. "Mas eu queria te dar algo." Tirou do bolso um pequeno estojo, mas não o abriu de imediato. "Você não precisa responder agora, nem precisa responder se não for o momento certo. Mas eu não quero mais acordar numa casa onde você não esteja. Não quero ver meus filhos com os olhos apagados. E eu também não quero mais viver com um coração que só bate de verdade quando você está por perto." Ele abriu o estojo. Lá dentro, um anel simples. Um único pequeno diamante, elegante. Não chamava atenção, mas carregava um peso enorme. Bianca olhou para ele, os olhos brilhando sem precisar de palavras. E naquele instante, nenhum sim era necessário, porque tudo já havia sido dito, nas ações, no tempo, no silêncio e no amor. Bianca o olhou em silêncio por longos segundos. Havia lágrimas em seus olhos, mas não de medo ou tristeza. Eram lágrimas de quem viveu tanto tempo com o coração fechado, que quase havia esquecido como era sentir alegria. "Sim", sussurrou. E então, Arthur segurou a mão dela e não a soltou por todo o resto da noite. No dia do casamento não havia multidões, nem flores de catálogo, nem orquestra. Não havia lista de convidados da empresa, nem fotógrafos indiscretos. Havia apenas o que realmente importava. Uma casa que deixara de ser apenas uma construção e se tornara um lar. Pessoas que se encontraram quando ninguém mais esperava. E um amor que brotou exatamente onde antes só havia vazio. A cerimônia aconteceu no jardim. O velho balanço de pneus ganhou fitas coloridas. A casinha de papelão virou castelo para os fantoches. O caminho entre as flores foi coberto com pétalas de rosa, recolhidas por Rafael com a ajuda de José durante 2 dias inteiros. Bianca usava um vestido simples, com um bordado delicado, os cabelos presos em uma trança, adornados com ramos de lavanda. Lucas levava a almofadinha com as alianças. Rafael caminhava ao lado, com a seriedade de um diplomata. Arthur a esperava junto à pérgola. De terno sem gravata, coração batendo mais alto do que jamais lembrava ter sentido. Quando Bianca se aproximou, seus olhares se encontraram. E por um instante, tudo ao redor se calou.
Apenas o vento soprava entre as folhas, como se a própria natureza quisesse aplaudir o que estava acontecendo. As promessas que trocaram eram simples, sem exageros. Apenas o compromisso de serem luz um para o outro quando a escuridão voltasse. De não fugir quando algo ameaçasse ruir. De proteger dia após dia aquilo que construíram juntos, com coragem, afeto e verdade. Após a cerimônia, todos se reuniram à mesa longa no jardim. Os bolos foram feitos pela vizinha idosa. O suco de framboesa foi preparado pelos meninos. E os biscoitos, em forma de fantoches, haviam sido assados por Bianca e Lucas na noite anterior. Não havia vinho, mas havia gargalhadas, memórias e afeto espalhado em cada canto. Helena não compareceu e não foi convidada. Arthur não sentia mais necessidade de explicações. Seus caminhos haviam se separado e agora não havia retorno. Naquela noite, enquanto as crianças apresentavam um teatrinho improvisado para os adultos, Bianca se sentou ao lado de Arthur nos degraus da varanda. Eu costumava achar que a gente não podia ter duas vidas, disse ela, olhando as crianças rindo à frente, que o que ficou para trás anulava qualquer futuro. E agora? Perguntou ele, apertando sua mão com carinho. Agora, eu acho que a segunda vida começa quando alguém decide te enxergar de novo. Seus lábios se encontraram num beijo suave, silencioso, mas cheio de paz, como se enfim tivessem encerrado um capítulo que durou tempo demais. Os meses passaram. O outono deu lugar ao inverno. Depois veio a primavera. E na casa da família Andrade, a vida seguia em seu novo ritmo. Rafael aprendeu a ler com fluência e começou a escrever suas próprias histórias. Lucas, determinado, decidiu aprender violino, embora no início segurasse o instrumento como se fosse uma espada de brinquedo. Bianca transformou uma das alas laterais da mansão em uma pequena sala de arte e acolhimento terapêutico. Ali, começou a atender crianças da vizinhança que, como seu filho no passado, enfrentavam dificuldades para expressar sentimentos. Ela não comentava sobre sua própria história, mas cada criança que entrava ali em silêncio e saía com um sorriso era como um novo fôlego para sua alma. Arthur, por sua vez, desacelerou. Passou a se dedicar à fundação que levava o nome de sua esposa falecida. Agora, junto de Bianca e dos meninos. Juntos, organizavam oficinas, amparavam famílias em luto, acolhiam crianças que viveram mais dor do que deveriam. Numa tarde de sábado, sob o sol e o som de gargalhadas no jardim, Rafael se aproximou de Bianca com uma folha de papel nas mãos. Trazia o desenho de uma casa, não de papelão. Era real. Com portas, janelas, telhado e jardim. Dentro dela, 4 pessoas. Agora a gente mora mesmo aqui, todo mundo, disse ele baixinho. Pra sempre, né? Bianca o abraçou com força. Sim, meu amor, pra sempre. Naquela noite, os meninos prepararam uma apresentação surpresa. O teatrinho tinha personagens com nome, roteiro escrito e até cenário improvisado. A plateia. Arthur, Bianca, José e 2 vizinhos convidados. A história contava sobre um rei que havia perdido a voz e uma raposa que só falava em sussurros. Sobre 2 garotos que tinham medo de falar e sobre uma mulher que conseguia ouvir o coração, mesmo quando ele estava em silêncio. Ao final da apresentação, Rafael se levantou. A voz saiu trêmula, mas firme. Essa história é de verdade, porque todo mundo precisa de alguém que enxergue a gente. E a gente já tem essa pessoa. Ela é nossa mãe, não da barriga, mas do coração. Bianca levou as mãos à boca, emocionada. Arthur a envolveu com o braço e Lucas deitou a cabeça em seu colo. O coração de Bianca batia acelerado, mas não mais por ansiedade. Era gratidão, era amor, era paz. Aquela era sua família, e dessa vez, era inteira. Às vezes, a vida tira de nós tudo o que amávamos e deixa apenas um vazio que nem sabemos nomear.
Mas até no mais profundo silêncio é possível ouvir um coração que ainda quer bater. Basta que alguém nos enxergue de verdade, porque uma família de verdade nem sempre nasce do sangue. Às vezes, nasce da coragem de confiar outra vez. Algumas histórias nos lembram que o amor pode recomeçar exatamente onde ninguém mais acreditava, e que até os corações mais machucados podem voltar a bater com força. Fique com a gente e inscreva-se no canal se você também busca histórias que tocam a alma.